Temos mais. O quarto é a oração. E aí no versículo 6 e no versículo 7, podemos ler juntos? Está projetado aí? 1, 2, 3. Outra coisa que a gente precisa reforçar, né? A oração para combater a ansiedade. Como foi falado aqui há uns meses atrás, quem é que lidera o ranking, segundo a Organização Mundial da Saúde da Ansiedade, o país? Brasil. O Brasil lidera ali, né, o ranking da estatística do país mais ansioso do mundo. Né? Isso é triste, muito triste. Então vamos falar, para falar de oração, nós temos que falar do texto, e o texto está falando de ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Todas as vezes que a Bíblia, que a palavra de Deus coloca a ansiedade como alteração de humor recorrente, isso representa uma falta de fé e confiança em Deus. Isso é a Bíblia, tá? Não brigue comigo. Estou falando da Bíblia, ok? Então, ansiedade como alteração de humor significa falta de fé e falta de confiança em Deus. O que é ansiedade, gente? Vocês sabem. O que é andar ansioso? Excesso de futuro. A pessoa ansiosa é aquela pessoa que está no futuro, ela não vive hoje. Ela está sempre no futuro, ela está sempre preocupada com o que pode acontecer amanhã. E sabe o que é curioso? Que nós, seres humanos, a gente tem uma habilidade incrível de perpetuar a ansiedade, sabia? A gente fica naquele ciclo vicioso, que é assim, amanhã eu vou fazer uma prova, né? Aí pode não dar certo, eu falei assim, se amanhã eu vou fazer A, se não acontecer A, vai acontecer B, se não acontecer B, aí vai acontecer C, se não acontecer C já era. Aí a gente fica, amanhã vai acontecer A, se não acontecer o A, vai acontecer o B, se não acontecer o B, vai acontecer o C, se não acontecer o C, já era, acabou. Aí a gente fica, amanhã vai acontecer o A, se não acontecer o A, vai acontecer o B. Não aconteceu B, vai acontecer o C, já era. A gente não fica nesse ciclo, cãozinho atrás do rabo, ali, o tempo todo. A gente tem o hábito de perpetuar e de alimentar esse ciclo vicioso da ansiedade. A gente fica ruminando, né? Uma palavra que a gente utiliza, ruminando, ou na pensação, pensa, a mesma coisa. Gente, parece que a gente não cansa de pensar a mesma coisa milhões de vezes durante o dia, e é uma coisa ruim. Aí você tá taquicardia, aí você fica com sudorese, aí você fica tremendo, aí você come demais, aí você come de menos, aí o intestino prende, o intestino solta, e aí você fica naquela, aí você fica bravo, você fica irritado com o outro, e aí é uma consequência de coisas, né, um efeito dominó, uma bola de neve que vai acontecendo só por pensar numa coisinha ali, e às vezes coisa boba. E quando eu falei aqui um tempo atrás sobre Mateus, que também fala da ansiedade, eu comentei, né, de uma estatística, que mais de 70% das nossas preocupações não acontecem. Olha que legal. Mais de 70% das nossas preocupações não acontecem, e significa que a gente sofre à toa. Não sofra hoje o que você pode sofrer amanhã. Tá? Se vai dar errado, se vai dar ruim de qualquer jeito. Então você deixa para sofrer quando der ruim, entendeu? Você não precisa sofrer com antecedência. Gente, olha como nós fazemos mal a nós mesmos. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, qual que é a solução que ele apresenta? A oração. A gente não precisa pagar por ela. A gente pode orar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, a oração é a cura, é a solução para esse viver ansioso. Eu não estou dizendo que a gente não pode ficar eventualmente ansioso por alguma circunstância. Não é isso que eu estou dizendo. E a palavra de Deus também não é isso que ela está falando. Ela está dizendo para não andar, ou seja, é uma coisa contínua, dia a dia. Dia a dia. Entra ano e sai ano e você escuta a mesma coisa. Sou ansiosa. Não, porque a minha ansiedade, eu brinquei um tempo atrás, as pessoas falam assim, a minha ansiedade. Ai,
assim, com uma coisa tão carinhosa, né, tão particular, a minha ansiedade, porque a minha ansiedade, né, e assim, e eu entendo, gente, vocês, quem me conhece sabe que eu entendo perfeitamente do que eu estou falando, ok? Não estou recriminando ninguém, mas o que a palavra de Deus está colocando para nós é, não andem ansiosos, vocês não precisam se martirizar com isso. Vocês não precisam se machucarem emocionalmente por conta de algo que você nem sabe se vai acontecer. Por causa de alguma coisa que você não sabe se vai, como é que vai acontecer. Antes, o que você tem que fazer? Vá orar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu até escrevi aqui para não falar errado. Olha, se você está ansioso, preocupado com alguma circunstância, ore a Deus. Apresente a Deus as suas petições. Então, e quando a palavra de Deus fala assim, olha, não andeis ansiosos, mas tudo pela oração e súplica e ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. É como, a expressão é aqui, olha, torne conhecido, ou seja, verbalize isso para Deus. Coloque isso para fora. Sabe, quando você está muito feliz com algo que aconteceu, você verbaliza para aquela pessoa o seu sentimento, a sua emoção, e você fala, estou muito feliz, ou eu estou triste. E a força da palavra é, olha, deixa sair isso diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor. É uma mudança de hábito. Ao invés de a gente ficar ruminando e se martirizando, vamos colocar isso diante de Deus em oração, em súplica e gratidão. Eu não estou dizendo que a oração aqui, a palavra de Deus também está dizendo isso, que a oração é como uma fórmula mágica. Eu vou lá, eu orei e Deus vai resolver tudo. Não é isso. A oração é uma disciplina. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias e vai nos ajudar a ser firmes, persistentes e confiantes e vai nos ajudando a exercitar a nossa fé. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente essas inquietações, essas angústias diante do Senhor. E qual é o resultado disso? No versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o resultado quando eu oro por alguma situação que me preocupa, que me angustia, que me deixa ansioso, eu consigo desfrutar dessa paz de Deus que independe de circunstâncias, né? Assim como da alegria. Não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Deus na minha vida e eu vou exercer essa paz de Deus que vai guardar a minha mente. E olha a informação interessante do texto. O apóstolo Paulo, quando ele disse guardar e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, excede a nossa razão humana, guardará o coração e a mente de vocês. O guardará é um termo militar, que significa como vigia, que fica na porta da entrada da cidade para proteger a cidade contra invasores. Olha que coisa mais interessante. Então, o guardará é um termo militar. Quando eu oro, a paz de Deus, ela é estabelecida como vigia para proteger a minha mente de invasores. Então, o que isso significa na prática? Presta atenção. Se eu, como crente, estou ansiosa, preocupada por alguma situação, quando me deparei com alguma coisa, lembra que eu falei que a ansiedade é o medo, né? Do futuro, do que pode acontecer no futuro, pode acontecer ou não acontecer, eu oro a Deus. Essa atitude, que é tornar conhecido diante de Deus aquilo que eu estou sentindo, eu vou dizer, Senhor, isso aqui está me preocupando. Essa situação está me preocupando. Eu não tenho controle dessa situação. Eu não sei o que fazer diante dessa circunstância. Então, eu entrego isso para o Senhor. E quando eu entrego isso para o Senhor, e meu coração descansa, Deus me dá paz. Deus me dá uma medida protetiva contra os invasores mentais e emocionais que nos adoecem muitas vezes. Existem vários estudos que associam a ansiedade com diversas doenças. Porque quando a gente vive nesse estado de ansiedade,
o nosso corpo libera muitas toxinas. Isso não é legal. Então, Deus sabe disso, porque foi Ele que nos criou, amém? Ele nos criou, então Ele sabe que a ansiedade nos adoece em vários sentidos físicos, emocionais, espirituais. Então Ele fala, gente, não anda ansioso, gente. Não andem ansiosos, gente. Não fiquem ansiosos, porque vocês podem adoecer. Isso não vai ser legal, isso não vai dar certo. E a palavra de Deus, ela reforça essa ordem de não ficarmos ansiosos, porque a ansiedade, ela vem como falta de fé e confiança em Deus. Mas ao invés de estar ansioso, nós precisamos orar. Quando você está preocupado com alguma situação, você ora? Não precisa responder. Você ora? Você coloca aquilo diante de Deus? Se a sua resposta é sim, a próxima pergunta é, e depois que você ora, você fica calmo? Cri, 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 cri. Você consegue desfrutar da paz depois que você ora? Por quê, gente? Porque assim, biblicamente, uma vida cheia de ansiedade, uma pessoa extremamente ansiosa, biblicamente, isso não combina com um cristão, com a pessoa que crê em Jesus. E eu vou te dizer, eu já te disse porque o texto está nos dizendo, se nós estamos ansiosos, nós temos que buscar, nós temos que orar a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e parar de tomar seu remédio de ansiedade, tá certo? Não é isso que eu estou falando. E não é isso que a Bíblia está falando. Se você toma alguma medicação para a ansiedade e você quer exercitar a oração, para exercitar a sua fé, se libertar desse ciclo vicioso da ansiedade, de ruminar, de estar preocupado com o futuro, você deve fazer isso junto ao seu médico. Combinado, gente? Ok? Estamos conversados. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós podemos vencer essa inquietação, né, do coração diante da oração, colocando diante de Deus aquilo que nos aflige, e nós podemos desfrutar da paz. E a paz de Deus vai ser essa guardiã contra os invasores. O que são os invasores? Os pensamentos ruins que ficam ruminando na nossa mente, não vai dar certo, porque não vou conseguir, porque vai dar tudo errado, porque e isso vai nos deixando inquietos. Então, quando eu oro, eu tenho a paz de Deus, e a paz de Deus me guarda desses invasores mentais, dessas preocupações sem necessidade. Amém?